Há histórias que não deveriam ser contadas, segredos enterrados em lugares onde a luz nunca chega, mas ainda assim, pessoas insistem em procurar, e quando encontram, é tarde demais. Aqueles que ousaram investigar o culto mais misterioso do mundo desapareceram sem deixar rastros, exceto por fragmentos de pistas perturbadoras, como se algo inominável houvesse os engolido. Agora, é a sua vez de conhecer o que eles descobriram. Antes de desaparecerem, ninguém sabe ao certo como começou. Alguns dizem que foi há séculos, outros acreditam que ele sempre esteve lá, como uma sombra espreitando o mundo. O culto, conhecido apenas como os Inomináveis, não possui registros, líderes visíveis, nem ideologias claras. Sua existência é apenas um sussurro nos cantos mais remotos do planeta, mas os que o encontram nunca retornam, e foi exatamente isso que aconteceu com o jornalista investigativo Lucas Medeiros. Lucas estava acostumado a histórias bizarras. Ele havia coberto seitas apocalípticas, mansões assombradas e até mesmo um desaparecimento em massa em uma vila isolada, mas nada o preparou para o que estava prestes a enfrentar. Tudo começou com um e-mail anônimo. Eles estão aqui, observando. Venha até Pedra Seca, ao norte da floresta. Traga coragem, mas não traga esperança. Eles não perdoam. Lucas não sabia quem tinha enviado a mensagem. O e-mail não tinha assinatura e a localização era vaga, mas a menção de eles o intrigou. Ele passou as semanas seguintes pesquisando sobre Pedra Seca, uma vila esquecida no interior de Minas Gerais, cercada por uma floresta densa e montanhas. O lugar tinha fama de ser amaldiçoado. Em 1987, toda a população desapareceu em uma única noite. Nenhum corpo foi encontrado e a polícia nunca explicou o caso. Agora, décadas depois, o local parecia chamar por ele. A chegada ao desconhecido. Lucas chegou à vila ao entardecer. O ar parecia mais pesado ali, como se cada respiração fosse um esforço. As ruas estavam cobertas por folhas mortas, as casas em ruínas, e o silêncio era ensurdecedor. Não havia sinal de vida, nem pessoas, nem animais. Apenas o vento, que carregava um cheiro metálico, como sangue seco. Na praça central, uma estátua de pedra chamava a atenção. Ela era grotesca, um corpo humanoide retorcido, com vários braços e uma cabeça que não parecia humana. Em sua base, uma inscrição em latim, Fidem ad abyssum, a fé no abismo. Lucas sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele fotografou a estátua e continuou explorando. As casas estavam vazias, mas algumas tinham sinais recentes de ocupação. Velas derretidas, símbolos estranhos pintados nas paredes e ossos pequenos dispostos em círculos. Foi quando ele encontrou o primeiro aviso, uma mensagem escrita com sangue na porta de uma igreja abandonada. Volte enquanto pode. Mas Lucas não voltou. Ele entrou na igreja. O ritual. O interior da igreja estava em ruínas, mas o altar parecia estranhamente intacto, como se o tempo não o tivesse tocado. Sobre ele, havia um livro aberto, com páginas amareladas e escritas em uma língua que Lucas não reconhecia. Ao lado do livro, uma adaga com um cabo ornamentado. Ele tirou fotos, mas ao tocar o livro, ouviu um som baixo e insistente, como um sussurro vindo das paredes. Lucas congelou. Ele olhou ao redor. Nada, apenas as sombras. Mas então percebeu que aquelas sombras estavam se movendo, mesmo que não houvesse vento. Elas serpenteavam pelas paredes, como se estivessem vivas, se aproximando lentamente. Ele recuou para a porta, mas algo o fez parar. As sombras começaram a formar palavras. Você não devia estar aqui. Lucas saiu correndo da igreja, sua respiração descompassada. Ele tropeçou na escadaria, machucando o joelho, mas não parou. Foi então que ele ouviu. Primeiro eram passos, como se dezenas de pessoas estivessem caminhando atrás dele. Mas quando ele olhou, não havia ninguém.
Depois os passos se tornaram cânticos. Uma voz coletiva, grave e baixa, entoava algo que ele não entendia, mas que gelava seu sangue. Ele correu até uma das casas e se trancou lá dentro. Sua mente girava. Ele precisava sair dali, mas a floresta era densa e a noite estava caindo. Foi quando ele ouviu o som, um choro. Alguém estava chorando, bem ali, dentro da mesma casa. Os segredos do culto. Lucas seguiu o som, subindo as escadas rangentes. O choro vinha do quarto no final do corredor. Ele hesitou, mas abriu a porta. Dentro havia uma mulher. Ela estava de costas, ajoelhada no chão, com a cabeça abaixada. Seu cabelo era longo e desgrenhado, e suas mãos tremiam. "Você está bem?" Lucas perguntou, a voz trêmula. A mulher parou de chorar. Lentamente, ela virou a cabeça para ele, mas seu rosto não era humano. Seus olhos eram completamente negros e sua boca estava aberta em um sorriso largo, como se tivesse sido rasgada de orelha a orelha. Ela sussurrou: "Eles estão vindo." Antes que Lucas pudesse reagir, a mulher simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Aterrorizado, ele desceu as escadas, mas a porta da casa estava aberta agora. Lá fora, dezenas de figuras encapuzadas estavam reunidas, segurando tochas. Eles não falavam, apenas o encaravam. Lucas tentou correr, mas sentiu uma mão fria segurar seu ombro. Ele se virou, mas não havia ninguém, e então ele desmaiou. O abismo. Lucas acordou em um lugar que não era mais a vila. Ele estava em uma caverna imensa, iluminada por uma luz avermelhada que parecia pulsar. Ao seu redor, os encapuzados estavam ajoelhados, entoando cânticos. No centro da caverna havia um altar de pedra, e sobre ele, algo que Lucas não conseguia descrever. Não era uma criatura, nem uma figura humana. Era uma forma incoerente que parecia mudar a cada segundo, como se a própria realidade estivesse sendo distorcida ao seu redor. Ele tentou se mover, mas estava preso. Cordas seguravam seus braços e pernas. Um dos encapuzados se aproximou, segurando a adaga que Lucas havia visto na igreja. "Você foi escolhido", disse ele, com uma voz que parecia ecoar dentro da cabeça de Lucas. "O abismo o chama." Lucas lutou, mas era inútil. A adaga desceu lentamente, cortando sua pele, enquanto os cânticos aumentavam. A dor era insuportável, mas o pior ainda estava por vir. A criatura no altar começou a se mover, como se estivesse acordando. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, se fixaram em Lucas. Ele sentiu algo invadir sua mente, como se estivesse sendo consumido de dentro para fora, e então tudo ficou escuro. O último relato. Meses depois, a câmera de Lucas foi encontrada por um grupo de exploradores na floresta de Pedra Seca. Suas filmagens, no entanto, estavam incompletas. O último vídeo mostrava Lucas na igreja, filmando o livro e a adaga. Ao fundo, sombras começavam a se mover, mas ele parecia não perceber. O vídeo terminava abruptamente, com um som alto e um grito que não parecia humano. Lucas nunca foi encontrado, e Pedra Seca continua lá, esperando por sua próxima vítima.